Em nossa pré-aula de hoje, analisaremos Efésios, capítulo de número 2, versículo 20 ao 22. Nesse texto, Paulo utiliza a metáfora do edifício para nos revelar algumas preciosas verdades acerca da igreja. Ao final desse estudo, teremos as respostas para as seguintes perguntas. O que é uma pedra de esquina? Você sabe? Por que é que Paulo chama Jesus de pedra de esquina? Qual é o fundamento da igreja? E em que consistia a doutrina dos apóstolos? Fique aí até o final. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com os amados irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos aqui a Palavra de Deus. O esboço que vou estar utilizando durante essa pré-aula está disponível para os irmãos aí na descrição do vídeo, é um arquivo em PDF, vocês podem baixar, é grátis. Nesse esboço tem várias referências bíblicas que não temos na lição e muitas informações que irão lhe auxiliar durante a ministração de sua aula e também serão para a sua edificação pessoal. Vocês podem nos ajudar. De que forma, irmão Murilo? Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não se esqueça, nós também criamos um novo canal chamado Toco para Deus. E nesse canal há várias músicas instrumentais com a cooperação aí dos servos de Deus, irmão Samuel, irmão William, irmão Rian, irmão Felipe Sá. Deus abençoe todos vocês que têm contribuído nesta obra. Então, sem mais delongas, vamos à nossa pré-aula de hoje. Meus irmãos, com a graça de Deus, chegamos na lição de número 8, que tem por título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E como em todas as lições, temos aqui alguns objetivos específicos que precisam ser alcançados. O primeiro deles é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Esse é o nosso primeiro objetivo específico que será desenvolvido no primeiro tópico da lição. Em segundo lugar, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Quem são os apóstolos? Existem apóstolos hoje? É uma pergunta que procuraremos responder à medida em que formos expondo a lição. Em terceiro lugar, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Se somos casa de Deus, somos separados para Deus. E na condição de santos, de separados, devemos viver de uma forma que Deus se agrade. Se fizermos assim, cumpriremos o objetivo geral da lição. Acompanhe comigo em sua revista, que é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. E vamos tocar aqui nos principais pontos de nossa lição. Vocês já sabem aqui o roteiro que seguimos e gostaria de começar pelo título. Já apresentei aqui a vocês, mas quero trazer algumas informações que irão aclarar a nossa mente a respeito daquilo que começaremos a estudar. O título diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que significa a palavra edificar? Geralmente essa palavra faz parte do nosso vocabulário, nós que somos crentes. Olha, não posso ler isso aqui porque isso aqui não edifica. Não posso conversar isso porque isso não edifica. Não posso participar disso ou daquilo porque não edifica. Então, afinal, o que significa a palavra edificar? Edificar significa construir. Edificar significa erguer. Então, nesse sentido aqui, no sentido da palavra edificado, significa aquilo que foi levantado, aquilo que foi construído, aquilo que foi erguido. E no contexto em que abordaremos essa palavra, não no contexto da construção, mas numa conotação, no sentido bíblico, essa palavra se refere à igreja de modo geral. A igreja é o edifício de Deus. A igreja foi construída, foi levantada, foi erguida. E de forma específica, a palavra edificar ou edificado se refere a todos os crentes em Jesus, tanto a eu como a você. Nós fomos edificados em um fundamento. E que fundamento é esse? O título da lição diz que fomos edificados
no fundamento dos apóstolos. Mas qual o sentido da palavra fundamento? Fundamento pode ser definido como a base ou princípio pelo qual se apoia ou se desenvolve alguma coisa. É uma base, é um alicerce. E qual é o fundamento dos apóstolos? A Bíblia responde. Olhando para a palavra de Deus, temos a resposta. 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11, a Bíblia nos diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, alicerce, base, além do que já foi posto. E Paulo diz, o qual é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, é a base da igreja. Então, tendo feito esses esclarecimentos, prosseguimos aqui a nossa lição e vamos ao nosso texto áureo, que nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Um texto muito significativo dentro daquilo que estaremos abordando. Apenas a título de recapitulação, essa já é a terceira lição em que estamos estudando uma perícope do capítulo 2 de Efésios. Desde a lição de número 6, estamos estudando Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo de número 22. E disse na lição passada, vocês podem estar conferindo aí a lição passada, está aí no card, vocês clicam e podem ir na lição passada. Warren Wiersbe, um célebre comentarista, ele sintetizou esse texto que estamos estudando, Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, em 3 palavras. Ele estruturou todos esses versículos em 3 vocábulos, a saber, separação, onde estudamos na lição de número 6 os versículos 11 a 12 e falamos sobre a condição dos gentios, o estado em que se encontrava o homem sem Deus, a separação de Deus. Na lição de número 7, estudamos a segunda palavra, reconciliação, a intervenção de Deus. Aquele povo que estava separado, pela intervenção divina, pela operação do plano eterno, esse povo foi trazido para perto. E falamos sobre isso. E estudamos os versículos 13 a 18 na lição de número 7. E na lição de hoje falaremos sobre a unificação, estudando os versículos de número 19 a 22. E dentro desses versículos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia para melhor acompanharmos aquilo que vai ser dito aqui. Não é porque eu falo que é verdade, você deve ser um crente bereano, conferir aquilo que está na palavra de Deus, se o que eu falo está em harmonia com o que está escrito. E nesse recorte do texto, versículo 20 ao versículo de número 22, onde falaremos sobre a unificação desses dois povos. Quem são esses dois povos? Judeus e gentios. Paulo, ele utilizou 3 metáforas para descrever essa união, a união desses dois povos, essa unificação. A primeira metáfora está no versículo de número 19, onde Paulo diz assim: assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros. Aí vem a primeira metáfora, mas concidadãos dos santos. Agora, Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso: os gentios fazem parte da mesma nação. Eu acho isso interessante porque fazer parte da mesma nação, da nação dos santos, diz respeito que os gentios não são mais forasteiros, os gentios não são mais estranhos, peregrinos. Agora eles têm a mesma nacionalidade, eles têm a mesma lei, eles têm as mesmas responsabilidades, eles têm o mesmo privilégio, eles têm o mesmo rei. É a primeira metáfora que Paulo utiliza para dizer que o muro da separação foi derrubado e dentre esses dois povos Deus fez um. A segunda metáfora, Paulo ele faz um afunilamento, né? Ele estreita as coisas. Mais do que compartilhar da mesma nacionalidade, é fazer parte da mesma família. E é o que Paulo diz, ele usa a metáfora da família. Ele diz assim: agora vocês fazem parte da família de Deus, versículo de número 19. Isso é interessante porque quando falamos em família, que a igreja é a família de Deus, queremos dizer que dentro dessa família não pode haver segregação, separação. Os judeus, eles achavam que eram membros de primeira classe. Os judeus convertidos, nós somos os membros mais importantes. Enquanto os gentios
eram membros de segunda classe. E, meus irmãos, dentro da família de Deus, isso não existe. Dentro da família de Deus, todos nós temos os mesmos deveres, os mesmos privilégios, as mesmas responsabilidades. Em Cristo não há judeu nem grego, não há preto nem branco, não há rico nem pobre. Deus não faz acepção de pessoa nesse sentido. Então, nós, dentro da família de Deus, somos todos irmãos, somos todos iguais, tendo a mesma fé e sendo batizados no mesmo batismo. E a terceira metáfora que Paulo utiliza é a metáfora do edifício. Está no versículo de número 20. E essa metáfora, nós analisaremos ela mais detalhadamente. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Fomos edificados, fomos construídos. A igreja foi erguida sobre um firme fundamento. E falaremos detalhadamente sobre essa metáfora. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Veja onde a igreja está edificada. Isso é muito bonito. É importante já dizer aqui de início que os apóstolos e os profetas, eles não são a pedra, eles não são a base, eles não são o fundamento da igreja. Existe um ensinamento errado, uma interpretação errada de que Pedro é o fundamento da igreja, mas isso não está de acordo com as Escrituras. A igreja de Deus, ela não pode estar fundamentada, firmada em homens. O homem é frágil, o homem é fraco, o homem é ignorante, o homem é inconstante, o homem é mutável. E se a igreja ela é firmada nessa estrutura, a igreja pode ser abalada facilmente. A igreja pode ser vencida facilmente. A igreja ela pode ser derrubada, subjugada facilmente. Mas a igreja de Deus não está fundada, não está fundamentada em homens. A igreja de Deus está fundamentada em Cristo. Isso é muito bonito, porque quando olhamos para esse contexto geral, entendemos que a doutrina dos apóstolos é aquilo que eles ensinaram a respeito da pessoa e da obra de Jesus. E é sobre essa doutrina, sobre essa revelação, que a igreja ela está fundada. Atos capítulo de número 2, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso é tão interessante, essa questão de estar firme em Cristo, e a igreja está sustentada em Cristo, que houve uma discussão na igreja de Corinto. Paulo tomou nota do que estava acontecendo nessa congregação. E ali havia alguns irmãos que estavam em desacordo, em dissensão, causando divisão dentro da igreja. Porque uns diziam, olha, eu sigo o que Pedro disse. Eu estou fundamentado em Pedro, eu estou seguindo Pedro. Aí outros diziam, que Pedro o quê, rapaz? Eu sigo Paulo. Paulo é o grande apóstolo dos gentios, eu sigo Paulo. Paulo é o homem das revelações. Aí outro dizia assim, que negócio de Paulo, eu gosto de palavra, eu acho que Apolo prega muito, Apolo é poderoso nas escrituras. E Paulo, quando soube disso, dessa discussão boba que havia entre os irmãos de Corinto, Paulo faz algumas perguntas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz assim, acaso está Cristo dividido? Veja que ele, com uma pergunta, vai dissipando essas dissensões. E ele faz uma segunda pergunta, e essa eu considero mais forte. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Eu achei que tinha sido Jesus que tinha morrido. Mas vocês estão dizendo que são de Pedro, de Paulo, de Apolo? Vocês estão enganados. Eu não fui crucificado por vocês. Aí ele pergunta mais. Vocês foram batizados em nome de Paulo? É para você estar dizendo aí que são de Pedro, que são de Paulo, que são de fulano, de cicrano. Vocês foram batizados em nome de algum homem? Rapaz, se foi esse batismo, essa conversão de vocês, essa fé de vocês é duvidosa. É interessante que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5, ele diz assim, quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo?
Quem são esses homens para vocês estarem aí erguendo, inflando o peito, levantando o nariz para dizer eu sou de Paulo, eu sou da... Quem são eles? Quem são eles? Paulo responde, são apenas servos, são servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. A igreja está firmada em Jesus. Eu vejo as pessoas na internet defendendo políticos, defendendo fulano, defendendo cicrano, como se a vida dele dependesse dessas pessoas. Defenda Cristo, esteja com Cristo, você está firmado em Cristo. Se as pessoas, irmãos, me permitam abrir aqui esse parêntese, se as pessoas defendessem Cristo como defendem certos políticos, e quando eu digo isso aqui, eu estou sendo apartidário, não estou defendendo nenhum e nem outro. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Fui chamado para pregar a palavra de Deus, não ideologia de homens. E meus irmãos, a igreja está firmada em Cristo. E é isso que vai dizer o nosso ponto central. Ele diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra onde a igreja está fundamentada. Quando Pedro confessou como Cristo, quando Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus anunciou que a sua igreja seria edificada sobre esta pedra. Que pedra? Porque o texto diz assim, tu és Pedro, pedrinha pequena, e sobre esta pedra, uma rocha, um rochedo, não Pedro inconstante, não Pedro fraco, não Pedro mutável, não Pedro tão frágil, tão fraco, não. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas da morte, o inferno, o diabo e os seus anjos não prevalecem contra a igreja de Deus, porque ela está firmada em Jesus, o Senhor dos exércitos, Deus forte e todo-poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que não perde batalhas, o leão da tribo de Judá, é a rocha sobre a qual a igreja está firmada. Eu e você estamos firmados nessa rocha. Bendito seja o nome de Jesus. Tendo dito isso, irmãos, prosseguimos aqui na nossa lição e chegamos até o tópico de número 1. E veja que, expondo dessa maneira o título, o textual, a verdade prática e o ponto central, já temos uma noção bem mais ampla do conteúdo da lição. Espero que você esteja nos acompanhando. Deus abençoe todos os irmãos que estão comentando aí nos vídeos, que estão deixando aí uma palavra de incentivo. Nós lemos aqui e, à medida do possível, estamos sempre respondendo. Deus abençoe a vida de vocês. O primeiro ponto vai falar sobre um edifício espiritual. E aqui nesse ponto, nós temos aqui o primeiro subponto, que diz assim, o santuário judeu. E esse santuário judeu aqui o autor da lição está se referindo, era o templo que ficava em Jerusalém. Mas quero fazer aqui uma recapitulação rápida da história. No livro do Gênesis, Deus, ele andava com o seu povo. Preste atenção nessa expressão andar. Deus andava com o seu povo. Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Deus andava com Enoque, Enoque andava com Deus. Eles tinham comunhão. É Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. A Bíblia vai dizer também que Noé andava com Deus. Isso aqui exprime intimidade. Eles andavam juntos, um sabia o que estava no coração do outro. Havia uma comunhão. Mas em Êxodo, Deus ele decidiu habitar com o seu povo. Ele não mais andaria, ele habitaria, moraria com o seu povo. Êxodo capítulo 25, versículo de número 8, a Bíblia diz assim, é Bíblia, irmão, confere a Bíblia. Aqui tem muito versículo, se você achar ruim, né, eu espero que você não ache ruim, é Bíblia. Vamos para a Bíblia. Gênesis 25, versículo 8, note a referência. Farão um santuário, e Deus está dizendo, e habitarei
no meio deles. Deus está dando uma ordem e uma promessa. Olha, vamos fazer o santuário conforme o modelo que eu revelar. E eu vou habitar nesse santuário, vou morar nesse santuário. E de fato, Deus habitou nesse santuário, que é o tabernáculo. Êxodo, capítulo de número 40, versículo 34 ao 38, a Bíblia vai dizer que quando o tabernáculo ele foi terminado, ele foi erguido, foi consagrado, uma nuvem sobrenatural desceu sobre o tabernáculo. De forma que o texto bíblico vai nos dizer, nessa referência que citei, que todo Israel via que Deus estava ali. Todo israelita que fazia parte da congregação, que foi tirado do Egito pela poderosa mão de Deus, sabia que o Deus que operou sinais e maravilhas e que humilhou Faraó estava ali presente no meio deles no tabernáculo. E eles não só, eu sei que Deus está ali, eles viam a nuvem sobrenatural e de noite eles viam uma coluna de fogo e eles entendiam que a divindade, o Senhor que fez os céus e a terra, estava presente no meio deles. Era Deus habitando com o seu povo. Mas isso Deus habitou com o seu povo até o momento em que essa comunhão, essa intimidade ficou impossível por meio do pecado da nação de Israel. A Bíblia vai nos dizer que a glória de Deus se retirou do meio da nação. 1 Samuel, capítulo de número 4, nós temos essa narrativa. E foi-se a glória de Deus. Deus se retirou do meio da nação. A nação não estava mais caminhando com Deus. E quando não há intimidade, quando o homem e Deus já não estão mais caminhando em acordo, não tem como se ter essa intimidade. Deus se retirou. Só que posteriormente, os votos foram renovados, a aliança foi renovada e Deus voltou a habitar, a morar com o povo de Israel novamente. Em 1 Reis, capítulo de número 1, capítulo 8, versículo 1 ao 11, a Bíblia vai dizer que Salomão ergueu um templo, uma casa para Deus. E no ato da consagração, da inauguração desse templo, Salomão faz uma oração. E nessa oração, Salomão está dizendo que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, nem o céu dos céus pode conter Deus, mas misericordiosamente Deus estava ali se fazendo presente no meio do seu povo, ali no lugar santo dos santos. E quando ele termina de orar, a glória era tão grande, a nuvem que desceu, parece que a nuvem que desceu no tabernáculo, desceu de forma mais poderosa sobre o templo, de forma que a Bíblia vai dizer nos versículos que citei, que os sacerdotes, eles não conseguiam ficar em pé diante do templo, porque no templo estava a presença de Deus. Eles se curvavam e colocavam o rosto no chão. A glória ali naquela ocasião foi tremenda. Mas infelizmente a história voltou a se repetir. Israel voltou a pecar e a glória de Deus partiu outra vez. E desta vez quem teve a visão da glória deixando o templo foi Ezequiel. Você pode ler aí, conferir na sua Bíblia. Ezequiel capítulo 10, versículo 18 ao versículo de número 19. A nação estava em um estado de calamidade espiritual, criminalidade, imoralidade, idolatria. E Ezequiel teve uma visão de Deus deixando o templo. A presença de Deus foi saindo do Santo dos Santos, passando pelo santo lugar, pelo pátio e se retirou do templo. E é interessante que Deus ele foi insistente em reatar as amizades, em buscar a comunhão com o seu povo, porque a próxima habitação de Deus não foi no tabernáculo, não foi no templo, mas no corpo de Cristo. Deus ele encarnou e habitou no meio dos homens. 1 João, capítulo de número, melhor dizendo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14. O Verbo se fez carne. E este homem, o Verbo que se fez carne, foi crucificado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou aos céus em glória. E hoje, preste atenção nisso, hoje, por intermédio do Espírito Santo, Deus ele habita no meio da igreja. Não é no templo, não é no tabernáculo, é no meio da igreja. A igreja não é o templo físico. A igreja somos nós, os crentes em Jesus. Nós somos o templo de Deus, conforme 1 Coríntios,
capítulo de número 6, versículo 19 ao versículo de número 20. Então é apenas uma exposição, uma introdução geral a essa questão aqui do nosso primeiro tópico. O segundo subponto, ele diz assim: o santuário cristão. Eu disse a vocês que o santuário judeu era o templo de Jerusalém. Mas o que é o santuário cristão? O santuário cristão é o templo que a gente vai congregar? Não. O santuário, o que é esse santuário? A lição vai nos dizer que nós somos o edifício de Deus. Logo, esse santuário, como já tenho dito a vocês, somos nós. E eu acho interessante aqui o paralelo. Já quero que isso fique bem claro aqui para vocês. O templo dos Hebreus, preste atenção. Espero que vocês estejam entendendo. Ele era dividido de modo bem simples em 3 partes. O Templo de Jerusalém. Havia o pátio, que todos podiam entrar. Havia o lugar santo, reservado somente aos sacerdotes. E o lugar santo dos santos. E nessa recâmara interior, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para oferecer sacrifícios ao Senhor. E esse santíssimo lugar, essa recâmara interior, ela não foi construída para conforto do homem, para conforto dos sacerdotes. Os sacerdotes não podiam entrar nessa recâmara interior e ficar lá relaxadamente. Eu vou ficar aqui confortável, vou me sentar, vou dormir aqui. Não, não foi para conforto deles, mas para a habitação de Deus. E deste local, Deus ele se revelava e falava com o seu povo. Só que hoje, na nova aliança, na dispensação que nós vivemos, na dispensação da graça, na era da igreja, os adoradores, nós os crentes, o adoramos em espírito e em verdade. Chegou o tempo que Jesus profetizou para a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo de número 24. A adoração hoje é em espírito. E o que quer dizer adorá-lo em espírito? Significa que a nossa adoração, ela não está mais confinada ao templo. Eu quero adorar a Deus. Os judeus queriam adorar a Deus, tinham que subir ao templo, a sacrificar o Senhor lá. Daniel, quando orava, isso era tão enraizado no coração dos judeus, que quando Daniel orava, ele abria a janela na direção do templo, se concentrava muito no templo. Mas hoje não é mais assim. Nós podemos adorá-lo em todo o lugar. Não está mais confinado no lugar. Onde a gente for, a gente pode adorar a Deus, seja na escola, na faculdade, no trabalho. Todo lugar podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E o sacrifício que oferecemos hoje não é mais um sacrifício morto, que nem o sacrifício da antiga aliança, da antiga dispensação. Qual é o sacrifício que oferecemos a Deus hoje? É a nossa vida. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, a Bíblia diz que nós devemos oferecer os nossos membros, o nosso corpo, a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai falar que esse sacrifício é o nosso culto racional. E no templo, falando aqui nesse raciocínio, nós somos o templo de Deus, e nesse templo que somos nós, Deus continua a se revelar, assim como ele fazia no templo do Antigo Testamento. Deus continua a falar. Deus usa a nossa vida para falar aos homens que estão perdidos e também para revelar ao mundo a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor, por meio de seus servos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 16, assim resplandeça as vossas obras diante dos homens, para que vejam, eles têm que ver as vossas obras, as vossas boas obras. E quando eles olharem as vossas boas obras, eles devem glorificar a Deus, ao Pai Celestial. Isso é muito bonito. Deus se revela através de nós. A lição prossegue. Nós temos aqui mais um subponto, e esse subponto vai falar sobre a pedra angular. O que é pedra angular? Eu sempre tive dúvida com relação a isso. Às vezes eu não entendia muito bem esse versículo quando dizia assim, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular. Esse termo às vezes é traduzido como pedra principal ou pedra mais importante em algumas traduções da Bíblia. Mas o que significa esse termo? Trouxe aqui uma definição para vocês. A pedra angular era a pedra fundamental
utilizada nas antigas construções. Assim como hoje, quando vamos construir uma casa, temos que cavar os alicerces ali, colocar os fundamentos, as colunas, assim também era a pedra angular, a pedra fundamental. Ela era caracterizada por ser a primeira pedra a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. A partir dessa pedra, a partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Era a pedra principal, ela ficava na esquina, e sobre essa pedra todo o edifício era sustentado. Ela era a pedra principal, a pedra que sustentava toda a construção. E quando Paulo ele usa essa figura em relação a Cristo, Efésios capítulo 2, versículo de número 20, o texto do nosso texto áureo, quando Paulo faz essa associação, nós podemos aqui extrair pelo menos 3 verdades bem importantes. Entendam isso que eu vou dizer aqui a vocês. É muito importante que vocês tenham esse conhecimento para entenderem o todo dessa lição. Olhe as verdades que podemos exprimir desse texto aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A primeira verdade que extraímos desta colocação de Paulo é que Cristo é o princípio de estabilidade da igreja. Todas as demais pedras, que somos nós, estamos firmes nele, estamos sobre ele. Todas as demais pedras descansam em cima dele. Ele é o princípio da estabilidade. Sabe por que a igreja não cai? Porque a igreja está firmada em Cristo. Sabe por que a igreja vence as tribulações? Porque a igreja está assentada em Cristo. Sabe por que as perseguições do primeiro século, as perseguições que a igreja sofreu durante a história, não puderam extingui-la, não puderam destruí-la, porque ela está assentada em Cristo. Sabe por que você está de pé hoje? Porque você está firme em Jesus. Você não está firme em homem algum. Os homens desviam, os homens decepcionam, mas Cristo jamais nos decepcionará. E estando firme nele, permaneceremos até o fim. Ele é o princípio da estabilidade da igreja. A igreja não titubeia, a igreja verdadeira, ela não fica balançada, a estrutura dela não pode ser abalada, porque ela está firmada em Jesus. É a primeira verdade que extraímos dessa associação de que Cristo é a pedra de esquina. Em segundo lugar, Cristo é quem estabelece as diretrizes da igreja. Todas as pedras, preste atenção nisso, para que fiquem firmes e retas, devem estar ajustadas nele. Você vai construir um edifício e quando você constrói o edifício, você constrói ali, você levanta a parede bem retinha, bem aprumada com a coluna. Você não vai levantar uma parede torta em relação à coluna. Se você faz isso, a parede ela não tem firmeza alguma. Um vento pode derrubar essa parede. Mas se ela estiver bem alinhada com a coluna, pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir a água e a parede vai permanecer firme, ela não vai ser derrubada. E quando isso acontece, quando percebemos que a construção só cresce, só fica firme quando está firmada nele, diz respeito que ele é quem estabelece as diretrizes da igreja. Olha, para ser firme tem que crescer assim. Para ser santo tem que fazer assim. Para ter vitória tem que fazer assim. Se crescer a parte do fundamento, não vai se sustentar. Se uma parede ela é levantada sem fundamento, sem coluna, sem nada, se você empurrar, ela cai. Mas se essa parede, se essa construção, ela tem um fundamento e ela está fundamentada em Cristo, essa parede não cai. Ela fica ali retinha, fica ali no prumo, porque ela está fundamentada de forma correta. A igreja que está em Cristo é uma igreja que anda em santidade, é uma igreja que não se conforma com o mundo, é uma igreja que anda de forma ortodoxa, de forma reta e de forma firme. Em terceiro lugar, Jesus é o responsável pelo crescimento da igreja, pois à medida que estamos nele, nós somos edificados por ele. É o que diz o versículo de número 21. Diz assim, no qual
todo edifício bem ajustado cresce para templo santo de Deus. Cresce. Aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará, ele a terminará. Deus está trabalhando. Se você está nele, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está operando para que haja crescimento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E dessa maneira, meus irmãos, nós podemos aqui concluir o primeiro tópico da nossa lição, apenas fazendo mais um adendo. A igreja só cresce se tiver em Cristo. Se não tiver em Cristo, ela incha. E quando a igreja ela incha, né, a igreja que está inchada, na primeira perseguição, na primeira tempestade, o povo começa a se desviar, o povo não tem firmeza. Só cresce de forma sadia se estiver em Cristo. Ah, mas tem muita igreja aí que está crescendo e Cristo não está lá. Essa igreja não está crescendo, ela está inchando. É que os irmãos tenham isso em mente. Nós devemos crescer de forma sadia em Cristo. O segundo ponto da lição nos diz assim: o fundamento, apóstolos e profetas. Aqui é muito importante você ter em mente aquilo que vamos falar aqui. O que é um apóstolo? A palavra apóstolo, do grego apóstolos, é usada para enviado ou mensageiro. Mas o que é um apóstolo à luz do Novo Testamento? Será que ainda existem apóstolos como Paulo, Pedro, na mesma autoridade desses homens hoje? A resposta é não. E por que não? Queremos explicar aqui. Em primeiro lugar, um apóstolo, de acordo com as qualificações bíblicas, é alguém que foi testemunha da ressurreição de Cristo. Isto é, viu Cristo ressurreto. E só por essa exigência, por esse requisito, já podemos inferir que não há mais apóstolos nos moldes dos apóstolos do Novo Testamento. Em segundo lugar, o apóstolo bíblico é aquele que recebeu um chamado do próprio Jesus. Ele não foi levantado pela igreja, ele não foi empossado por homens, não. Ele foi comissionado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus o chamou, assim como chamou os 12 e assim como apareceu no caminho de Damasco a Paulo e o comissionou. Em terceiro lugar, eles, os apóstolos, foram designados por Cristo para lançar, e isso é muito importante, para lançar os fundamentos da igreja de maneira inspirada. Somente os apóstolos, os primeiros apóstolos, receberam essa inspiração divina por meio da pregação e depois da escrituração, da revelação que eles receberam. Somente eles foram inspirados daquela forma única, no ato da pregação, no ato da doutrina e da interpretação das verdades do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, o que vem depois dos apóstolos são pastores, presbíteros e irmãos que ensinam a igreja, que conduzem o povo de Deus através daquilo que já foi revelado, da doutrina que foi revelada aos apóstolos. Então, dessa maneira, nós não temos mais apóstolos com a mesma autoridade e da mesma categoria dos apóstolos do Novo Testamento. E para isso eu quero fundamentar, quero ler um versículo que está em Atos, capítulo de número 1, quando foram substituir Judas. E olha os requisitos que os apóstolos estabeleceram. Eles disseram assim: Judas havia se suicidado e disseram que o cargo não poderia ficar sem ninguém, deveriam colocar outra pessoa no lugar de Judas. Aí o texto diz assim, Atos 1, 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós. Vai escolher alguém que teve presente do início ao fim do ministério de Jesus. Ele diz assim, começando desde o batismo de João até o dia em que de nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Vocês viram Cristo ressuscitado, viram Jesus começar o ministério, viram Jesus ser assunto aos céus, foram testemunhas de que ele estava vivo. Aí o versículo 23 diz assim, apresentar dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Eles selecionaram duas pessoas, mas quem fez a escolha, quem chamou, quem comissionou,
foi Deus. E comissionando Deus, eles lançaram a sorte caiu sobre Matias, e depois de a sorte ter caído sobre Matias, todos eles votaram ali. E o voto foi unânime, foi voto comum ali a todos. Foi contado com os 11 apóstolos. Matias foi escolhido. Então, nessas condições aqui, não existe mais apóstolo igual a esses. Você vê os apóstolos modernos que aparecem hoje, apóstolo da igreja fulano de tal, se denomina apóstolo. Ele não é apóstolo no sentido da mesma autoridade, no sentido da mesma categoria dos primeiros apóstolos, de forma nenhuma. Em segundo lugar, nós temos aqui a doutrina dos apóstolos. E falando sobre a doutrina dos apóstolos, o que seria a doutrina dos apóstolos? Uma definição. A doutrina dos apóstolos é o inspirado ensino pregado oralmente naquele tempo e agora preservado no Novo Testamento. Nós temos aqui de Mateus a Apocalipse a doutrina dos apóstolos, a revelação de Jesus e depois a revelação do Espírito Santo dada àqueles homens e registrada para orientação da igreja. Isso é a doutrina dos apóstolos. E em que consistia a doutrina dos apóstolos? Qual era o conteúdo da pregação apostólica? Vamos ver aqui alguns versículos. Pegue sua Bíblia, vamos olhar aqui alguns versículos. Quem gosta de Bíblia não vai achar ruim estarmos lendo aqui muitos versículos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 4, versículo 11 ao 12. Olha o que era a doutrina dos apóstolos. Um sermão de Pedro, ele disse assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha o conteúdo da pregação dele. Jesus é a pedra de esquina. Ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Esse era o conteúdo da doutrina dos apóstolos. Nós somos salvos por meio de Jesus. Nós devemos nos arrepender de nossos pecados. Nós devemos buscá-lo. Ele é a pedra de esquina. Ele é o fundamento de Deus. Era o conteúdo da doutrina apostólica. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 23. Mas nós pregamos ao Cristo crucificado. Era o conteúdo da mensagem apostólica. Não era oba-oba, não era rodopiar, não era conto de carochinha, não era nada disso. O conteúdo da pregação apostólica era Cristo crucificado. Olha o que diz João, apóstolo João, em 1 de João, capítulo de número 5. Estou mostrando aqui a vocês em que consistia a doutrina dos apóstolos. João, capítulo de número 5, versículo 11 e 12. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse era o conteúdo em que consistia a doutrina dos apóstolos. E diante dessa pregação, só havia duas reações possíveis. Ou os homens rejeitavam esse ensinamento, ou os homens se arrependiam e tinham fé pessoal em Jesus e eram salvos por meio do seu nome. Era o conteúdo da doutrina apostólica. E por fim, meus irmãos, temos aqui o terceiro tópico da nossa lição, que vai tratar sobre sermos morada de Deus. Temos aqui 3 subpontos que diz: um edifício bem ajustado, templo santo no Senhor, e o último, a morada do Altíssimo. E eu quero ser bem sucinto aqui, resumir esse terceiro tópico de forma bem simples, lendo um versículo que está em João, capítulo de número 14, versículo 23, diz assim: Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso é interessante. Nós somos moradas de Deus. E Jesus disse assim: se alguém guarda a minha palavra, é um dos requisitos
para ser morada de Deus, devemos guardar a sua palavra. E guardar a palavra é guardar-se da corrupção do mundo e do lixo do pecado. Quem é morada de Deus vive em santidade. Quem é morada de Deus anda de uma forma que Deus se agrada, anda em espírito. E andando em espírito, ele não cumpre as concupiscências da carne. Acerca dessa verdade, há uma ilustração que cabe muito bem aqui neste texto. Havia um rapaz no Haiti que estava vendendo uma casa. E essa casa custava $2.000. Um comprador se interessou pelo imóvel, mas ele não tinha dinheiro suficiente para pagar o valor pedido, né, pelo vendedor. E eles começaram a negociar, e veio lá, veio cá, veio lá, veio cá. Depois de muita negociação, o vendedor, o proprietário, decidiu vender a casa, mas com uma condição: que o prego que ficava na porta da casa fosse dele. E ele disse: olha, a condição só é essa, eu vou lhe vender a casa aqui pela metade do preço, sei que você só tem isso para oferecer, mas o contrato está aqui, quero que você assine. O prego que está na porta da casa vai ser meu. E o comprador disse assim: só o prego? É só isso aqui vai ser seu? Ah, então tá feito o negócio. Tá aqui o dinheiro, ó. Me deu o contrato que eu vou assinar aqui agora. Comprei a casa. E ele começou a morar na casa, passou-se uns anos, ele fez amizade com os vizinhos, seus filhos cresceram ali, a casa passou a ter um valor sentimental, e o valor sentimental ele é muito mais precioso do que o valor financeiro. Ele estava ali, gostou da vizinhança, estava habituado. E depois de alguns anos, o antigo proprietário quis comprar a casa de volta. Ele retornou àquela cidade, retornou àquele bairro e disse assim: eu quero a casa de volta. Aí o morador disse assim: não, mas eu não estou vendendo. Quando eu comprei de você, eu comprei para não ficar com ela para sempre. Eu quero viver o resto de minha vida aqui. Mas ele disse: não, mas eu quero a casa de volta. Mas eu já disse, senhor, não está à venda. Olha, você me pagou a metade do preço e eu vou lhe dar a metade do que você me deu. Aí ele disse: eu já não quero vender. Agora é que eu não quero mais. Não tem como eu vender esta casa. Ele disse: está certo. Aí ele saiu, foi até a rua e achou uma carniça, um cachorro morto. Ele pegou aquele animal morto, saiu arrastando pela rua até chegar na casa do rapaz, e ele pegou aquela carniça e pendurou no prego. Na hora que ele botou a carniça no prego, o dono da casa disse: ei, tira esse negócio daí, não vai fazer isso aqui não, a casa é minha. Ele disse: a casa é sua, mas o prego é meu. Não, mas tira isso daí. Não, tá aqui o contrato, ó. Você não pode descumprir o contrato. E botou a carniça lá. A casa ficou tão mal cheirosa, que morar lá ficou impossível. Impossível. De sorte que depois de muita resistência e de alguns dias, não aguentando mais o mau cheiro, a fedentina, ele teve que vender a casa. Vendeu a casa pela metade do que ele pagou. E qual é a lição que surge dessa história? A lição que surge dessa história é que se nós deixarmos o diabo apenas com um pequeno prego na nossa vida, ele voltará e pendurará o seu podre lixo lá. De maneira que a nossa vida vai ficar insuportável para Cristo habitar. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós devemos tapar as brechas. Alguém diz assim: é só uma coisinha, é só um preguinho, é só um errinho, é só uma falhinha, foi só uma palavra maldita, foi só ultrapassei um pouquinho do limite. Nós somos casa de Deus. Nós somos templo de Deus. Vocês não têm noção da seriedade do que é isso. Você é casa de Deus. Deus está em você. Deus conhece os teus pensamentos, conhece o teu coração, conhece as tuas atitudes. Aquilo que tu faz em oculto, Deus está vendo. E a coisinha pequena, mas é só uma coisinha pequena, mas Deus está vendo. E o diabo utiliza justamente essas brechazinhas para destruir a nossa vida. E essa reflexão deve nos levar a um autoexame, a olharmos para a nossa vida, a taparmos a brecha. Deus não habita com a imundícia. Cristo não vai dividir o nosso coração com o pecado. É um coração pecaminoso entregue às obras do pecado, às obras da carne, ou é um coração entregue a Jesus, que serve a Jesus? Nós devemos olhar para a nossa vida e ver se não tem pregos. E se tem alguns pregos,
trate de tirá-los. É apenas uma breve reflexão sobre a lição de número 7. Quero agradecer a todos os irmãos que chegaram até aqui nesta pré-aula. E quero deixar um versículo para você. Sei que esta pré-aula foi muito corrida, aqui está muito quente, a gente está gravando essa aula aqui no sertão, está um calor insuportável, mas estamos aqui com os amados irmãos, o tempo é corrido, é trabalho, é uma coisa ou outra, mas nós fazemos isso de coração, não podemos deixar de transmitir aquilo que de Deus temos recebido. E quero deixar um versículo para vocês, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Guarde esse texto no seu coração. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Deus abençoe todos os irmãos. Uma ótima semana para vocês e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.